PSDB, Simone Tebet, que vai nos conceder uma entrevista exclusiva agora, logo depois do pronunciamento dela, declarando voto, então, no segundo turno ao ex-presidente Lula. Senadora, agradeço demais a presença da senhora aqui na Globo News com a gente e começo perguntando sobre a frase que a senhora repetiu e me parece a frase mais emblemática do seu pronunciamento, que ainda que mantenha as críticas ao ex-presidente Lula, a senhora depositará nele o voto por causa do compromisso com a democracia e com a Constituição que a senhora não reconhece no outro candidato. Boa tarde. Boa tarde, Júlia. Boa tarde a todos os assinantes da Globo News. Um prazer poder estar aqui. Sim, bom, vamos lá. O eleitor optou por 2 turnos. Eu tenho que, antes de mais nada, pedir permissão para você para agradecer os quase 5 milhões de votos e agradeço de todo o coração cada um deles. Agradecer a honra que tive e o privilégio de, numa campanha tão polarizada, né, na primeira vez que saio candidata, comecei praticamente 70% de desconhecimento e fechei as urnas depois do dia 2 de outubro com 70% de conhecimento, ter o privilégio de receber o voto e a confiança de 5 milhões de brasileiros e brasileiras. Mas é isso, Júlia, a verdade sempre me foi companheira, não é agora que vai ser diferente. Eu fiz críticas igualmente aos 2 candidatos que disputam o segundo turno, continuo a reiterar essas críticas, mas o meu amor pelo Brasil e pela democracia e pela Constituição não permitem, e especialmente a minha coragem, que nunca me abandonou, não me permite neutralidade nesse momento, porque o que está em jogo é muito maior do que cada um de nós. Eu cheguei a receber pedidos, né? Foram poucos que imploraram por neutralidade, especialmente de amigos, de companheiros de jornada, entendendo que com isso eu poderia perder um pouco do capital político que a gente conquistou nesta breve espaço na campanha, mas a minha trajetória política fala por mim, há algo muito maior em jogo do que o meu destino, o seu destino ou o destino individualmente de cada um de nós. Então, a minha consciência nesse momento exige que eu me pronuncie, exigia, e não é algo a se comparar. Eu reconheço no ex-presidente Lula o que eu não conheço no atual presidente, que é a capacidade de, como democrata, honrar as instituições, os poderes, a Constituição Federal e tudo aquilo que ela determina. Que os poderes são independentes, são harmônicos entre si e que todo o poder emana do povo. Portanto, todos nós, inclusive o próprio presidente, tem que estar abaixo da Constituição. É o momento de acabar com essa polarização, dessa insegurança que está fazendo tão mal ao Brasil. É a insegurança jurídica, essas falas infelizes do atual presidente, que está levando a essa quantidade absurda de desemprego e de falta de renda. O investidor estrangeiro não quer olhar para o Brasil, o investidor nacional segura o dinheiro que tem porque não tem segurança de que país teremos a partir de janeiro. Então, diante disso, fiz uma escolha, repito, com a minha razão de democrata e com a minha consciência de brasileira. Senadora, primeiro parabéns pela sua votação tão expressiva nesse primeiro turno das eleições. E desde que acabou o primeiro turno, e quando se começou a desenhar um apoio ao candidato Lula, a gente começou a se perguntar como seria esse apoio. A gente já entendeu que ele é pragmático, com alguns pontos que a senhora apresentou, mas hoje a senhora disse, não estou autorizada a abandonar as ruas, dando a entender que pode ter uma participação mais ativa e não só de pontos de governo. Como é que vai ser a participação na campanha? Ela é de ideias ou de palanque? Bom, obrigada. Primeiro, ela será uma participação vigilante em defesa da democracia. Estarei não só em preces, mas presente e vigilante por uma campanha de paz. E, acima de tudo, que o resultado das urnas, seja ele qual for, seja respeitado, porque será a voz soberana do povo que vai prevalecer. As eleições e as urnas são seguras, mostrou-se no primeiro turno e agora no segundo não será diferente. Eu vou estar nas ruas como sempre fiz. Eu sempre digo, vocês sempre me questionaram, mas você não tem apoio da maioria dos seus partidos, você não tem apoio dos governadores, você não tem apoio de ninguém. E eu sempre dizia, eu só preciso de um caixote e um microfone. Eu vou estar nas ruas, vigilante, gritando por democracia e por justiça social. Então, eu vou estar nas ruas, nos palanques regionais dos nossos companheiros. Nós temos estados onde ou nós temos candidatura com composições, ou somos vice, ou temos interesse,
vou estar em todos os palanques, não tenho dificuldade em estar em palanques onde também o PT tenha o mesmo interesse na eleição dos candidatos regionais. Eu não posso adiantar mais nada do que isso, porque digo agora, quer dizer, eu acabei de apresentar, dizer que o meu voto e o meu apoio não é por adesão, é por um projeto de país que sonho, que é um projeto inclusivo, generoso, sem ódio, um projeto que caiba a todos, um projeto que garanta comida barata no mês do brasileiro, emprego e renda, que olhe com um olhar muito especial como professora que sou pela educação infantil e pelo ensino médio, que garanta zerar as filas nos exames, consultas e cirurgias na saúde que ficaram represadas no período da pandemia, que garanta também que se olhe e se resolva o problema, em especial para quem ganha até 3 salários mínimos, de quem está endividado no Brasil. Só isso vai fazer a economia voltar a crescer, a circular dinheiro. E, óbvio, por fim, uma pauta relacionada às mulheres brasileiras. Não é possível que nós não consigamos aprovar um projeto que foi aprovado no Senado, está parado na Câmara, que iguale os salários de homens e mulheres com as mesmas funções, com o mesmo currículo. Terminei pedindo à equipe que está elaborando o projeto do governo do candidato Lula para o segundo turno, que inclua que o próximo ministério seja um ministério onde tenham homens, mas mais mulheres, negros, pessoas com deficiência, portanto, um ministério plural, que tenha 3 requisitos: competência, ética e vontade de servir as pessoas. Então, a partir daí, agora eu tenho que aguardar, obviamente, a equipe do governo Lula para dizer se aceitam essas propostas. O meu voto, eu já disse, é o voto pela democracia, pela Constituição, não está condicionado a absolutamente nada. Senadora, só para a gente terminar, então, a senhora, num eventual governo Lula, toparia fazer parte de um ministério? Também gostaria que a senhora contasse rapidamente, eu sei que a senhora está com hora para sair aí do hotel, mas como foi esse encontro na casa de Marta Suplicy? Bom, primeiro foi um encontro cordial, esse encontro foi intermediado pelo candidato à vice-presidência Geraldo Alckmin, com quem eu tenho relação, já não é de agora, desde a época que ele era do PSDB, candidato à presidência da República, e ali apresentei ao presidente, fiz algumas sugestões, apresentei alguns pontos que eu achava, como eu disse aqui no manifesto, que foram decisivos para levá-lo para o segundo turno e não matar a eleição no primeiro, especialmente a declaração e a campanha de um voto útil, que, repito, é legítima, fui prejudicada por ele, mas faz parte do processo, isso é democracia, mas pediu o voto útil sem apresentar ao Brasil quais são as propostas, quais são as soluções concretas para os gravíssimos problemas do Brasil. Então foi uma conversa longa, uma conversa sincera, onde ele sabe das minhas dificuldades, mas ao mesmo tempo apresentei rapidamente, não com com esse detalhamento, aquilo que entendo ser necessários para serem incluídos no novo programa de governo. E foi isso. Agradeço muito a senadora Marta Suplicy, fui colega dela. E se você me permitir, Júlia, é preciso primeiro ganhar a eleição. Repito, o meu voto é independente de qualquer coisa, é pela democracia e pela Constituição e políticas públicas. O meu apoio está, sim, condicionado, um apoio mais consistente, a projetos que precisam, obviamente, ser incorporados. Mas eu quero dizer que em nenhum momento foi apresentado ou oferecido cargos e eu e tem que escolher os melhores e aqueles que ele acha que são competentes para resolver os problemas. Não quero cargos, não quero ministérios, eu quero um Brasil que volte a ter paz, onde nós tenhamos capacidade de reconstruir essa grande nação com outras bases, sem discriminação, um Brasil que seja para todos. Eu quero aproveitar, se você me permitir, e eu fiz isso no debate, mas preciso fazer agora, o negacionismo tirou a vacina do braço do povo brasileiro no período da Covid, quando o brasileiro mais precisava. Nós tivemos um governo que negou vida a muitos brasileiros que não estão entre nós. E hoje está terminando em alguns estados a campanha para a vacinação da poliomielite. Eu preciso pedir às mães que levem os filhos para serem vacinados. Muitos estados prorrogaram, está baixíssimo o índice. Não deixem que o fantasma da poliomielite, da paralisia infantil, volte para a vida das nossas crianças. Muito obrigada, Júlia. Senadora, muito obrigada. Boa sorte para a senhora e até a próxima.